adaptare, intervenções em aba, é um sonho que nasce no coração de uma família atípica. A clínica, na verdade, foi uma consequência do que aconteceu com a gente, né? Quando nós recebemos o diagnóstico em 2019 do nosso primeiro filho, né? Eu já tenho uma filha de 18 anos, na época eu já tinha ela é típica. Em 2018 nós tivemos a nossa segunda filha, minha com o Jefferson, né? A gente já tinha o Júnior. E quando ela nasceu, junto com o nascimento dela, veio o diagnóstico do Júnior, do Jefferson Júnior. E não tinha nada aqui em Breves, né? A gente procurou vários profissionais, a gente tentou um diagnóstico por aqui. Na época a gente teve sorte que veio a doutora Manuela Medeiros a fazer algumas consultas em Breves, neuropediatra. E aí a gente começou daí. E procurando qualquer atendimento por aqui, não encontrando, a gente foi para Belém. E começou uma saga, na verdade, porque a gente tinha que fazer o tratamento lá, mas residir aqui. Eu tive que me ausentar do meu trabalho, uma semana sim, uma semana não. E concomitante a esse tratamento do Júnior, né, em Belém, eu comecei a estudar, que foi quando eu tive contato, né, por conta do tratamento do Júnior, com a análise do comportamento. Quando veio a pandemia, a gente teve que interromper esse tratamento, que era feito em Belém, e teve que ficar com ele em casa. E a gente entrou assim em desespero, né? Porque a gente tinha investido tudo que a gente tinha nesse tratamento do Júnior. Então muitas coisas aconteceram, né? E uma delas foi a gente vender a nossa casa para investir no tratamento dele. Quando a pandemia veio, a gente teve que montar toda uma estrutura aqui. A gente alugou um lugarzinho, montou a primeira salinha com a estrutura que ele tinha em Belém para fazer os atendimentos em casa. E depois a gente mudou de casa e montou essa estrutura na casa que nós morávamos, que era uma casa bem grande, né? Era uma casa que tinha 4 suítes na época. E 2 dessas suítes a gente utilizou para fazer salinhas para guardar brinquedo e fazer atendimento, que foi quando surgiu... Foi o nosso primeiro cliente. Quando a gente foi vendo, né, pelos resultados que vinham dos nossos filhos, principalmente do Júnior, porque a Ana, depois que ela foi pegar o diagnóstico com 2 anos de idade, aí as pessoas começaram a falar, olha, tem uma criança que faz, procura lá. Com o tempo, a minha esposa estudando, ela começou a desempenhar a função de analista e ajudar em algumas situações de diagnóstico. E a gente foi tendo o nosso primeiro contato com alguns outros serviços, né? E a gente começou a crescer não por uma questão de empresarialismo mesmo, né? Foi uma questão de consequência. A questão da clínica ter surgido aconteceu lá em casa, foi uma consequência da nossa situação. E aí a gente chegou num ponto do atendimento em casa que a gente não tinha espaço para atender e tinham crianças esperando. E aí nasceu a Adaptare, que na verdade tinha uma... Era Calango Azul. Ia ser Calango Azul porque era o apelido que nós dávamos para o Júnior, porque o azul é tido como, pela simbologia, né, representa a questão do mês de abril, mês do autismo, e é simbolizado pelo azul. E aí, no final das contas, quando foi para fazer essa questão empresarial, não era um nome empresarialmente forte, né? E aí a gente pensou, mas algo que fosse refletir exatamente a nossa proposta, que é não trazer uma cura, porque a gente sabe que autismo é uma condição, é um transtorno que não tem cura, mas que fosse trazer qualidade de vida, né? E a qualidade de vida ela vem a partir do momento que a gente consegue se adaptar a esse meio que a gente vive. E aí surgiu o nome Adaptare. Hoje a gente completa esses 2 anos, né? Entregando tudo isso com muita satisfação, com muita alegria. Por ser professora, Márcia sente um profundo desejo em seu coração. Expandir a Adaptare para uma escola em Breves é mais um passo nessa linda trajetória no município. Ela nasceu da necessidade que a gente vê hoje mesmo de capacitação técnica dentro da área do desenvolvimento infantil. Nosso projeto, ele é um bebê ainda, né? A gente está pensando, a gente já tem um lugar, mas era algo que a gente já conversava entre os profissionais, da necessidade de se ter uma escola de educação infantil que tivesse um foco em desenvolvimento infantil, porque nós sabemos que essa base, se ela for muito bem consolidada e fundamentada, essa criança ela vai entrar ali nos 9 anos do ensino fundamental e ela vai ter muito mais possibilidade de desenvolvimento. E hoje o que a gente vê, na verdade, é que as escolas elas têm um prejuízo muito grande em termo técnico, né? Nessa área mesmo de desenvolvimento. É culpa do professor? Não. A gente tem que ver que é uma conjuntura, é algo que é muito maior.
são os cursos, né? Hoje a gente tem um curso de pedagogia que você vai avaliar o componente curricular ali. Você não tem nada baseado em desenvolvimento infantil. E aí você tem um professor que vai lidar com várias crianças ali, que hoje a gente tem, né? Isso que ocorre nas escolas, uma variedade muito grande de transtornos, de déficit, e que muitas vezes o professor ele olha, ele observa que aquela criança ela é diferente, mas ele não sabe o que é. Porque ele não tem essa base de conhecimento técnico. E não é que ele não quer fazer, é porque ele realmente não sabe muitas vezes que medida tomar. E a ideia da escola é exatamente isso, é que nós, enquanto clínica, nós possamos dar esse suporte para a escola, nesse aparato técnico, né? Para que esse professor ele consiga desenvolver melhor essa criança e que ele consiga entregar ela ali, né, no primeiro ano já, né, para o primeiro ano de ensino fundamental, com menos prejuízos, seja ela uma criança típica ou uma criança atípica. É claro que o nosso foco, né, enquanto clínica, ele é muito maior em crianças atípicas. O que a gente faz? A gente tenta equiparar essa criança à faixa etária dela. É uma criança que precisa, que não pode perder tempo, então o foco da escola é fazer com que essa criança não perca esse tempo, para que ela não fique para trás. A gente espera, né, que essa escola ela dê acesso às pessoas que não têm tantas opções de escolas e ter pessoas com o conhecimento técnico para esse campo, principalmente do atípico, ter um local para que eles possam ter as orientações iniciais e ter também um acompanhamento inicial para a parte comportamental. A escola ela não vem só com essa questão de ser um projeto para um público específico, ela vem com um projeto de ser um projeto inclusivo e que traga oportunidade para aqueles que só têm uma oportunidade de um alcance, um valor menor. A gente acredita que vai ter muitas pessoas que não têm condição de fazer um acompanhamento terapêutico clínico, mas que gostariam de ter uma escola que entendesse a limitação e as necessidades que uma criança que já tenha ou que tenha alguma possibilidade de alguma condição atípica, ter pessoas que estão prontas para atender essa criança, de recepcioná-las, de abordá-las do modo correto e trazer essa busca que a parte terapêutica traz, que é a parte de compreensão humana e de desenvolvimento. Orientações, cuidado, ensinamentos básicos para situações da primeira infância, eu acredito que seria o nosso ponto-chave, o que faria, né, a nossa ambição, né, que é o que a gente gostaria muito que acontecesse. Ter uma escola, né, inclusiva com base em evidência científica. Para pessoas que realmente têm a necessidade e que gostariam de ter a oportunidade de ter uma abordagem clínica que não tem.